Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação das nossas tabelas, tanto de automóveis quanto de imóveis. E, e é importante que as planilhas que eu passei para vocês, elas contêm os arquivos relativos, não até o início, tá? Mas somente de algumas assembleias, porque não adianta a gente enviar de grupos muito antigos que vai acabar confundindo um pouco, tá? Então, o que que acontece? Quando nós formos demonstrar para o cliente a tabela, eu particularmente eu não gosto dessa prática. O que que eu faço? Como o nosso foco ele é pessoas e não tabela, não é um cardápio que a gente oferece para o nosso cliente, então muitas vezes se você encaminhar a tabela para o cliente que não sabe o que ele vai adquirir, ou não sabe quais são as condições, enfim, toda aquela parte de análise, a gente acaba encaminhando informações adicionais que o cliente ele vai se confundir, tá? Mas não adianta vocês encaminharem esse material para o cliente, tá? Então isso é para vocês estudarem os grupos, estudarem aí os grupos em andamento ou grupos em formação, tá? Para que vocês tenham um proveito melhor, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês, é um grupo, o grupo informação, tá? Então, esse grupo é informação porque eu não tive nenhuma assembleia realizada ainda. Então, na minha primeira assembleia vai ser 17/2 de 2020, onde nós vamos coletar as informações relativas ao grupo, tá? Então, aqui nesse item, nós temos o número do grupo, a situação dele, que é a informação, o prazo, a quantia de participantes, temos a taxa de administração, fundo de reserva, taxa de administração antecipada e o seguro de vida, que é 0,088% mensal sobre o saldo devedor. Tá? Então, isso é muito importante, não é sobre o valor do crédito, e sim sobre o saldo devedor que ele tem na companhia. Uma coisa bem importante também é que o seguro de vida ele é facultativo na adesão e obrigatório após a contemplação, certo? O que nós temos que tomar conhecimento aqui das características do grupo? Então, observem que nós temos nessa área grande aqui dentro do quadro, ela é por grupo, certo? Ela é por grupo, então ela muitas vezes não é padrão para todos. Então nós temos aí o tipo de venda, ele admite parcela normal e meia parcela, e temos as formas de contemplação. Isso aqui muitas vezes é o que o cliente nos questiona, tá? Como que ocorrem as contemplações? Então nós já vimos lá nos outros treinamentos que as contemplações podem ser de diversas formas. Então na característica desse grupo do 758, elas ocorrerão da primeira à oitava assembleia, sorteio e lance livre. A partir, então, a princípio, serão um sorteio, um contemplado por sorteio, e um contemplado por lance livre. A partir da nona até a centésima assembleia, é uma cota por sorteio e tantas quantas o saldo do grupo permitir por lance fixo de 30 parcelas e por lance livre. Ou seja, o mês que esse grupo tiver sadio, que tiver com muitas pessoas e pagando em dia, ele pode contemplar 2, 3, 4, 5 consorciados. Se esse grupo ele não é um grupo sadio, e isso também a gente tem que ter a preocupação na hora da venda, de você fidelizar o cliente, de você manter as parcelas em dia, tá? Isso vai refletir diretamente no número de consorciados que serão contemplados. Tá? Então, temos também aqui da nona à centésima,
lance de 30 parcelas mediante pagamento de 6 parcelas consecutivas até o vencimento. Ou seja, aqui é o lance fidelidade. Aquelas pessoas que são adimplentes durante 6 meses consecutivos, entre elas também será feita a contemplação de uma cota, tá? Mediante ao sorteio. O lance embutido, então ele admite. Seguro de vida após a contemplação. E a forma de reajuste nesse aqui é o IPCA, ok? Então, essas características do grupo que nós temos que tomar cuidado, certo? Então, depois que nós observamos essas informações, nós vamos aqui para as descrições do bem e código do bem. Então, a pessoa sempre pergunta, mas antes tinha um veículo, agora eles colocaram só a descrição. Então, pode ser qualquer bem que se enquadre dentro das regras, tá? Então, aqui nós veremos o tipo de parcela que é, nesse caso aqui é normal ou parcela cheia. Temos aqui o código do bem, a descrição do bem. Geralmente ele faz referência ao crédito, tá? Nesse campo aqui nós teremos o prazo e aqui nós teremos o valor do bem disponível dentro daquele grupo, certo? Temos aqui os tipos, né, de parcelas sem seguro, a termo e a rateio. No caso, são valores iguais porque não houve nenhuma assembleia ainda. Então, caso houvesse rateio, 10 assembleias, o saldo remanescente ali até a adesão seria recalculado pelo prazo restante do grupo, como nós já vimos. E aqui, nesse campo aqui, nós teremos as parcelas com seguro. Okay? Então, é bem interessante aqui. Então, prestar atenção sempre aqui na parcela normal sem adesão e para que você possa passar a informação correta para o seu cliente ou fazer a consultoria de forma adequada, propondo o melhor crédito para ele obviamente dentro das condições, tá? Nesta outra aqui nós teremos o outro tipo de venda, que é a meia parcela. O que é importante? Quando nós fizemos a adesão à meia parcela, nós estamos pagando sobre meio crédito. Então, no caso aqui de 100 mil reais, tudo que nós fizermos será em cima de 25 mil reais. No momento da contemplação, é que a administradora irá ligar para o consorciado que foi contemplado e irá perguntar se ele quer passar para o crédito cheio. Dessa forma, vai ser feito o recálculo das parcelas conforme o rateio, né, do saldo devedor pelo número de assembleias restantes e será adicionado aqui aquele valor à parcela cheia dele, tá bom? Então nesse caso aqui, para 50 mil reais, a meia parcela é 290, certo? E assim nós temos aqui outros grupos também, tá? Temos outros grupos de automóveis com valores maiores, tá? Para que valores maiores e valores menores, para que você possa enquadrar o seu cliente, certo? Temos de janeiro também outros grupos já com características, uma sugestão, tá? Se nós vimos que aquele cliente ele quer participar de mais assembleias, então o ideal é que vocês coloquem ele num grupo que já tenha várias assembleias. Tem os prós e tem os contras. Então você tem que sentar, fazer consultoria com o seu cliente e verificar qual é o tipo de lance que ele vai dar, se ele vai só fazer por sorteio ou se ele vai fazer o planejamento de lance. Então isso você tem que conversar diretamente com o seu cliente, tá? Por quê? Porque aqui, ó, neste caso aqui, eu tenho da primeira à oitava um por sorteio e um por lance livre. E a partir da nona assembleia até a 100ª,
aí é uma cota por sorteio e tantas quantas o saldo do grupo permitir, e aí começa a abrir mais o leque, né, do número de contemplados dentro daquele grupo, que aumenta as chances de todos dentro dele de serem contemplados, tá? Então, esse aqui são as duas tabelas de janeiro de 2020 de automóveis nacional, e vou mostrar para vocês agora também a tabela de imóveis de janeiro de 2020. Então, aqui também coloquei vários grupos para vocês poderem identificar. Já enviei pelo grupo do WhatsApp, tá? Então, nós temos aqui, pegar um grupo de referência aqui de créditos. Então, nós temos cartas a partir de R$ 100.000. Neste grupo aqui, que é... Deixa eu ver qual é esse grupo aqui. É o 1072. Então, nós temos as parcelas normal, sem adesão, e a meia parcela sem adesão de 80 a 100 mil reais disponíveis para comercialização. Tá? Quem precisa dos créditos maiores, verifica quais são os créditos, né, disponíveis dentro de cada grupo. Então aqui eu tenho este outro grupo, que é o 1071, certo? O 1071, ele vai de créditos de 200, 220, 250, 275 e 300 mil reais. Tanto meia parcela quanto parcela cheia. Tá? Então tá aqui, código do bem. O prazo nesse caso aqui é 180 meses. Então, só fazer a interpretação da tabela, tá? Créditos mais altos, ou... Deixa eu pegar aqui outro grupo com créditos maiores, o grupo 1062. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber na tela. Grupo 1062. Então, você tem aqui também o número do grupo, 1062, a situação dele em andamento, o prazo dele é 200 meses e o total de participantes é 1.500 pessoas, taxa de administração 22, fundo de reserva 1, taxa de administração antecipada 3, seguro de vida obrigatório após a contemplação obrigatória. Já foram realizadas 13 assembleias. As parcelas vencidas poderão ser feitas por rateio, que é diluir pelo prazo final do grupo, ou termo aditivo é quando aquela pessoa que faz adesão, ela faz a opção de pagar integralmente aquelas 12 que ficaram restando no grupo a partir da primeira assembleia, certo? Então, neste caso aqui, nós temos cartas de 416 a 624. Tanto parcela normal, quanto meia parcela. O que acontece? Esse crédito original, na primeira assembleia, ele era de 400 mil reais. Então, está aqui a referência dele, HS 400. O prazo, 200 meses. Por que o crédito está maior que 400? Porque houve a incidência do INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção Civil, sobre aquele crédito. Para que serve essa correção? Então, ele corrige tanto a parcela quanto o crédito. É porque aquele cliente que fez uma programação de compra há 12 meses atrás, na época da primeira assembleia, ele tinha uma expectativa de crédito de 400 mil reais. Porém, o que ocorre? Há uma atualização, né, no preço dos imóveis. Então, essa atualização pelo INCC, ele visa justamente isso, resguardar o poder de compra do cliente à época que ele fez o planejamento, certo? Então, isso é muito importante você pontuar com o seu cliente, tá? Então, aqui num crédito de 600 mil reais,
Para vocês terem ideia, em 12 meses ele teve um aumento, certo? De R$ 24.924 só pela incidência do INCC, ok? Então, basta você identificar qual é a dor do cliente, qual é o sentimento, qual é a necessidade dele de crédito e fazer o enquadramento dentro do crédito que realmente ele vai precisar, ok? Então tá, esse vídeo vai estar disponível no YouTube para vocês fazerem a consulta. Até breve.